A Ucrânia tem, há meses, pedido aos aliados permissão para atacar território russo com armamentos ocidentais de longo alcance. Em 17 de novembro de 2024, o sinal verde finalmente foi dado. E a Ucrânia não perdeu um segundo. Nos dias seguintes, uma saraivada de mísseis voou em direção à Rússia, mas nenhum atingiu o invasor tão forte quanto os mísseis Storm Shadow do Reino Unido. Os mísseis lançados em 20 de novembro dizimaram o inimigo por completo. Mesmo eliminando altos funcionários, dos quais a Rússia tem poucos restantes, a mensagem da Ucrânia foi cristalina. Ninguém está seguro. Ninguém e em lugar nenhum. Nem na Ucrânia ocupada, nem mesmo no coração da Rússia. Fique conosco para todos os detalhes deste devastador ataque no vídeo. Vamos começar com o contexto para ajudá-lo a entender por que o ataque do míssil Storm Shadow é um grande problema. O Reino Unido forneceu os primeiros mísseis Storm Shadow para a Ucrânia em maio de 2023. Contudo, este primeiro lote de mísseis tinha uma condição. Eles não deveriam ser usados para atacar a Rússia. Eles deveriam ser usados somente para defender o território ucraniano contra as forças russas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky protestou contra essa condição. Ele afirmou que a única maneira da Ucrânia vencer era atingir alvos militares em solo russo que estavam orquestrando ataques contra seu país. Porém, o Reino Unido não foi o único a impor tais limitações. Todos os aliados ocidentais da Ucrânia fizeram isso, incluindo os Estados Unidos. O primeiro afrouxamento das restrições ocorreu em maio de 2024, após o início da aguardada ofensiva de verão da Rússia. A Ucrânia agora podia atacar alvos militares dentro da Rússia, usados para lançar ataques em seu território. Isso foi bom para a Ucrânia, mas ainda insuficiente? Zelensky implorou: se quisermos vencer, prevalecer e salvar nosso país, precisamos levantar todas as limitações. Finalmente, em novembro de 2024, seus apelos foram ouvidos. Os Estados Unidos da América, maior doador individual de ajuda militar à Ucrânia, com mais de 60 bilhões de dólares, permitiram que a Ucrânia use mísseis de longo alcance americanos contra alvos dentro da Rússia. Outros importantes aliados ocidentais rapidamente seguiram o exemplo, incluindo os governos do Reino Unido e da França. Essa ação levanta a questão: por que agora? Os apelos de Zelensky realmente prevaleceram, ou há algo mais estratégico em jogo? A resposta indica a segunda opção. A autorização dos Estados Unidos da América veio após dois grandes eventos. O primeiro relato foi o envio de tropas norte-coreanas para Kursk, Rússia. O envio de tropas estrangeiras para reforçar o esforço de guerra falho da Rússia marcou uma grande escalada na guerra russo-ucraniana, sendo a primeira vez que isso ocorreu oficialmente. Cerca de 11 mil soldados norte-coreanos foram enviados para Kursk, na Rússia, por ordem do líder supremo Kim Jong-un, para ajudar Putin. Junto a eles estão vários generais norte-coreanos, artilharia e lançadores múltiplos de foguetes BM-20 e Grad. Pensava-se que seriam apenas infantaria, mas a inteligência agora mostra que tropas de elite norte-coreanas podem estar envolvidas, tornando sua presença ainda mais preocupante. A maior parte das tropas ainda se prepara para a batalha, o que será crucial posteriormente no vídeo. No momento, eles treinam com a infantaria naval russa e as forças aerotransportadas russas, Vozdушно-Десантные войска, especificamente a 155ª Brigada de Infantaria Naval e as Brigadas Vozdушно-Десантные войска, de número 11 e 83. Essas unidades já estão em combate em Kursk, e muitas das tropas norte-coreanas devem se juntar a elas na linha de frente em breve. Isso contextualiza o ataque da Ucrânia em 20 de novembro, pois a instalação visada supostamente abrigava vários soldados norte-coreanos naquele momento. Mas não vamos nos adiantar. Por ora, analisemos o segundo evento que pode ter levado o presidente Joe Biden a finalmente dar o sinal verde: a reeleição do presidente Donald Trump em 5 de novembro de 2024. Veja, Trump já declarou sua intenção de encerrar a guerra na Ucrânia, mas não detalhou como. Ele criticou os bilhões de dólares em ajuda enviados à Ucrânia sob Biden, o que preocupou Kyiv e seus aliados. O ceticismo de Trump sobre o apoio militar contínuo levantou dúvidas se sua administração reduziria, ou até mesmo cortaria, a ajuda crucial para a defesa da Ucrânia. Essa incerteza estimulou tanto a Ucrânia quanto a Rússia a agir. Kiev sabe que precisa consolidar sua posição enquanto ainda tem o apoio firme do Ocidente. Moscou provavelmente vê o retorno de Trump como uma chance de pressionar por negociações de paz a partir de uma posição de força, explicando a urgência em retomar Kursk. A incerteza sobre as ações de Trump provavelmente levou Biden a autorizar ataques de longo alcance na Rússia, permitindo que a Ucrânia cause danos máximos às forças e infraestrutura russas enquanto ainda pode. Com sorte,
a Ucrânia pode remodelar significativamente o campo de batalha antes da posse de Trump em 20 de janeiro de 2025. Os mísseis Storm Shadow certamente farão parte desses esforços. Considerando isso, vamos conhecer melhor esses mísseis antes de discutir seu primeiro e monumental desdobramento na Rússia. Storm Shadow é um míssil de cruzeiro anglo-francês de longo alcance projetado para atingir alvos de alto valor, estacionários e profundamente atrás das linhas inimigas. A profundidade é de 155 milhas. Isso é profundo. Esse alcance impressionante permite à Ucrânia atingir infraestruturas críticas russas, mesmo no coração da Rússia. Os mísseis Storm Shadow são lançados de aeronaves militares, voando quase à velocidade do som, Mach 0,95, seguindo o terreno para evitar detecção antes de atingir seu alvo com força devastadora. A parte de evitar detecção também é uma das características mais notáveis do Storm Shadow. Nem mesmo os sistemas de defesa aérea mais avançados conseguem deter este míssil, o que explica os ataques bem-sucedidos da Ucrânia com Storm Shadows em solo russo. A Rússia sempre afirmou que seus sistemas de defesa aérea são quase impenetráveis. Moscou investiu bilhões em medidas defensivas em camadas, desde os mais recentes sistemas S-500, para garantir seus céus. E ainda assim, aqui estamos nós. Storm Shadow provou ser altamente eficaz ao evadir as defesas russas devido ao seu avançado sistema de orientação, que combina sistema de posicionamento global, navegação inercial, imagem infravermelha e referência de terreno. Esta arma altamente especializada foi usada contra a Rússia em algumas ocasiões, sendo um verdadeiro pesadelo para as tropas russas. Em setembro de 2023, 3 mísseis Storm Shadow atingiram o porto da frota do Mar Negro em Sevastopol, afetando significativamente o poder naval russo. Os mísseis atingiram o submarino Rostov-na-Donu e o navio de desembarque Minsk, da classe Rapusha, causando sérios danos à frota russa. O dano foi tão severo que relatórios indicaram que Minsk estava irreparável. Segundo a Ucrânia, o ataque matou 62 militares russos, muitos a bordo do Minsk, que partiria para combate no dia seguinte. Menos de 10 dias depois, outro golpe devastador atingiu as forças militares russas. Pelo menos 3 sombras de tempestade atingiram a sede da frota do Mar Negro, matando 34 oficiais e ferindo mais de 100 militares. Entre as fatalidades estavam alguns dos principais comandantes russos. Claro, isso não foi coincidência, já que a Ucrânia visou propositalmente uma reunião da liderança da Marinha Russa, em Sevastopol. Houve até alegações de que o comandante da frota do Mar Negro na época, Viktor Sokolov, estava entre as vítimas. Contudo, ainda existem relatos contraditórios sobre se Sokolov realmente morreu no ataque. Se ele foi, ele não seria o primeiro russo de alta patente a ser eliminado pelos Storm Shadows. Em junho de 2023, um míssil Storm Shadow foi crucial na eliminação do Major-General Sergei Gorachov, chefe de Estado-Maior do 35 Graus, Exército Combinado da Rússia. Isso nos leva ao ataque mais devastador do Storm Shadow, que também matou um general russo. O ataque de 20 de novembro, que é o tema deste vídeo. Antes de analisarmos esse ataque, considere o seguinte. Este ataque ainda é bastante recente, o que se traduz em um turbilhão de relatórios conflitantes a seu respeito. Apesar da névoa da guerra ainda ser densa, faremos o possível para reunir os relatos mais confiáveis para você. Para piorar, a Ucrânia foi vaga sobre os detalhes, com fontes militares de alto escalão apenas rotulando o ataque como muito bem sucedido. Isso está em paridade com os comentários de Zelensky após os Estados Unidos da América permitirem ataques fortes em território russo. O presidente ucraniano afirmou que os mísseis falariam por si mesmos. Nós nos basearemos em diversos relatórios para preencher as lacunas. Comecemos com o alvo do ataque de 20 de novembro. O alvo do suposto ataque era um valioso posto de comando fortificado, o tipo de instalação que os mísseis Storm Shadow são projetados para destruir. Veja, este míssil é feito para penetrar bunkers fortificados e estruturas militares subterrâneas e devastá-los com uma ogiva de 880 libras. Isso o torna ideal para mirar nos centros de comando e depósitos de munição russos usados durante o conflito. E foi isso que ocorreu em 20 de novembro. De acordo com várias fontes, incluindo um blogueiro russo, o míssil atingiu um posto de comando-chave na região de Kursk. O alvo do ataque foi provavelmente uma instalação militar subterrânea em Marino, cidade historicamente ligada à Rússia czarista, a cerca de 25,4 quilômetros da fronteira ucraniana. Segundo os relatórios, a Diretoria de Assuntos Presidenciais da Rússia era usada como centro de comando para as forças norte-coreanas no país. Essas forças faziam parte dos 50 mil soldados ordenados para recuperar Kursk, atacando o saliente de 250 milhas quadradas mantido pelos ucranianos na região. A permissão para atingir o solo russo não foi coincidência, como mencionado. O mesmo vale para a escolha do alvo.
Um oficial ucraniano insinuou que o ataque fazia parte de uma série de operações visando posições norte-coreanas na região de Kursk, espalhadas pela área. Este golpe, no entanto, parece ser o mais significativo, pois atinge o cerne das operações norte-coreanas na região. Portanto, não é surpreendente que a Ucrânia tenha dado tudo neste ataque. Não foi só um míssil Storm Shadow. O ataque coordenou drones e foguetes para confundir e sobrecarregar as defesas inimigas. Então, de quantos Storm Shadows estamos falando? Os números variam, mas a figura mais amplamente relatada é de 10 mísseis Storm Shadow. Esse número é significativo, já que cada míssil custa no mínimo 1 milhão e é usado somente para alvos de alto valor. Segundo o canal pró-Rússia Two Mages no Telegram, até 12 mísseis Storm Shadow foram disparados na região de Kursk. O canal postou imagens de destroços de mísseis com o nome Storm Shadow visível. Aumentando a confusão, alguns correspondentes de guerra russos relataram ter ouvido pelo menos 14 explosões, muitas precedidas pelo som distinto de mísseis chegando. Vídeos do Telegram mostram fumaça preta subindo sobre uma área residencial, confirmando a seriedade do ataque. Relatórios sugerem que o ataque envolveu um recorde de 5 bombardeiros ucranianos, Su-24 cada um, armado com 2 sombras de tempestade. Esses bombardeiros foram supostamente modificados pelas forças ucranianas, com assistência estrangeira, para lançar as sombras de tempestade britânicas e suas contrapartes francesas, Scalp e Gess. Os bombardeiros carregaram 10 mísseis sombra de tempestade, com possivelmente mais lançados de outras plataformas. O Kremlin não informou o número exato de drones lançados, mas afirmou que as defesas aéreas russas derrubaram 2 deles. Ainda, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, 6 High Mobility Artillery Rocket System e 67 drones foram neutralizados pelos sistemas de defesa aérea russos. Mesmo que seja o caso, é nítido que as forças russas não conseguiram evitar o evento principal, que supostamente matou vários militares. Especialistas acreditam que o ataque, semelhante ao de setembro de 2023 com o Storm Shadow, visava um grupo de alto comando, mas desta vez, oficiais russos estavam acompanhados por militares norte-coreanos. Vamos contabilizar os danos, começando pelas tropas norte-coreanas. Fontes inconsistentes relatam que cerca de 500 soldados norte-coreanos foram mortos no ataque. Se 11 mil tropas norte-coreanas chegaram à Rússia, isso indica que as sombras da tempestade eliminaram quase 5% delas. Mas os soldados não foram os únicos afetados por este ataque. O verdadeiro alvo do ataque eram os oficiais de alta patente. Um general norte-coreano de alta patente teria sido ferido no ataque de 20 de novembro. O Wall Street Journal citou oficiais ocidentais que confirmaram a lesão do general, porém detalhes sobre sua condição são escassos. O mesmo se aplica à identidade desse general. Embora o nome não tenha sido divulgado oficialmente, especula-se que possa ter sido o coronel-general Kim Jong-bok, enviado para supervisionar as unidades das forças especiais norte-coreanas destacadas na Rússia. A Ucrânia deixou claro que nenhum pessoal norte-coreano apoiando a Rússia será poupado, independentemente do cargo. Segundo John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, todas as tropas norte-coreanas são alvos válidos para as forças ucranianas, independente da patente. No ataque, relatos indicam que ao menos 18 soldados russos foram mortos e outros 33 ficaram feridos. Entre os mortos, havia não apenas soldados de baixa patente, mas também oficiais-chave dos distritos militares do Sul e do Leste, territórios cruciais para o esforço de guerra russo na Ucrânia. Mas a verdadeira tragédia para os russos foi a morte relatada do tenente-general Valery Solodchuk, comandante do 36º Exército de Armas Combinadas. Relatórios de várias fontes indicam que Solodchuk estava entre os mortos no ataque, embora não haja confirmação definitiva de sua morte. Acreditava-se que ele estava no quartel-general durante o ataque de mísseis. Quem é Valery Solodchuk? Seu histórico revela um envolvimento arrepiante nas agressivas campanhas militares da Rússia. Nascido em 1971, Solodchuk teve uma longa carreira marcada por sangue e controvérsia. Ele liderou diretamente suas forças da Bielorrússia na Batalha de Kiev, no início da invasão russa em fevereiro de 2022, tentando cercar a capital ucraniana. A operação foi um fracasso devastador, com o 36 graus exército russo repelido pelas forças ucranianas. A liderança de Solodchuk durante a operação lhe rendeu o desprezo de seus subordinados. Em uma gravação de áudio de maio de 2022, ele foi ouvido ameaçando matar seus próprios soldados após eles se recusarem a atacar sob suas ordens. Sua liderança se baseava mais em intimidação do que em inspiração. Porém, o envolvimento de Solodchuk na Ucrânia é ainda mais antigo. Sua participação na invasão da Ucrânia em 2014-15
particularmente na região de Donbass, é bem documentada. Suas ações durante esse período são amplamente consideradas como parte dos crimes de guerra da Rússia no início do conflito, com alegações de envolvimento direto de suas forças em abusos dos direitos humanos contra civis. Na época, Solochuk liderava a 7ª Divisão de Assalto Aéreo, responsável por desdobrar tropas e artilharia russas no leste ucraniano. Sua promoção a tenente-general foi diretamente ligada à sua participação na ocupação da Ucrânia, consolidando seu legado como uma figura central na guerra de agressão russa. Portanto, a perda de Solochuk não é um assunto trivial para a estrutura de comando russa. Ao remover um símbolo da agressão brutal e injustificada da Rússia, a Ucrânia mostrou ao mundo que os mais notórios criminosos de guerra russos não estão mais imunes à justiça. E é exatamente isso que esse ataque foi: justiça, ao invés de uma execução de indefesos, como um blogueiro russo absurdamente colocou. As declarações russas não mencionaram Solochuk. Putin afirmou que nenhum comandante foi ferido no ataque. Putin afirmou que o comando e a equipe operacional do centro de controle não sofreram baixas. Putin mencionou que essa equipe segue gerenciando eficazmente as operações das forças russas para eliminar e expulsar unidades inimigas da região de Kursk. No entanto, Putin confirmou que houve baixas no ataque. Segundo ele, o ataque e a batalha de defesa aérea que se seguiu causaram mortes e ferimentos entre as unidades de segurança do perímetro e a equipe de serviço. Mas, como esperado, Putin não levou esse devastador ataque levemente. Sua resposta veio rápida e forte. Logo após o ataque ucraniano, Putin alegou que as forças russas contra-atacaram, visando a indústria de defesa da Ucrânia. Não é surpreendente, pois a Rússia frequentemente mira no coração industrial da Ucrânia, no Dnipro, e outras áreas para incapacitar a capacidade de reação ucraniana. Mas Putin ainda não havia terminado. Em uma jogada muito divulgada, ele anunciou a introdução do Oreshnik, um novo míssil hipersônico de médio alcance. Putin afirmou que os testes do míssil foram bem-sucedidos, destacando que isso seria um marco para a Rússia. O Oreshnik supostamente atinge alvos a uma velocidade incomparável de Mach 10, ou cerca de 7.000 milhas por hora. De acordo com Putin, nenhum sistema de defesa aérea disponível atualmente no mundo é capaz de interceptar tal arma. Para piorar, Putin também fez várias ameaças. Como de costume, Putin também ameaçou com retaliação nuclear. Ele alterou a doutrina nuclear da Rússia, permitindo que o país ataque instalações militares em nações que autorizam a Ucrânia a atacar o território russo. Ele citou Reino Unido e Estados Unidos da América, sugerindo que mísseis de longo alcance na Ucrânia poderiam provocar uma resposta agressiva da Rússia. Não é surpreendente, pois Putin já deixou claro que considera o uso de armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente uma escalada do conflito. Após o ataque de 20 de novembro, ele reiterou mais uma vez sua posição de que o Ocidente foi o instigador da guerra na Ucrânia e é quem a mantém viva. Segundo Putin, as forças ucranianas não podem usar os mísseis Storm Shadow de forma independente. Ele proclamou que os especialistas estão cientes de que o uso dessas armas não é possível sem o envolvimento direto de especialistas militares das nações fabricantes. Aqui, Putin insinuava, de forma pouco sutil, que o Ocidente está diretamente envolvido no conflito ao possibilitar os ataques da Ucrânia em território russo. Esta é a mesma justificativa cansada que Putin tem usado para a invasão à Ucrânia, culpando o Ocidente por sua agressão e pelas sanções que está enfrentando. É uma tática de bode expiatório que ele usa repetidamente para mobilizar os russos e desviar a culpa dos fracassos da invasão. As ameaças de Putin podem parecer intimidadoras, mas há uma falha fatal em sua estratégia. Essas ameaças são, na maioria, vazias. Oficiais ocidentais têm minimizado as ameaças nucleares russas, com o diretor da Agência Central de Inteligência, Bill Burns, chamando Putin de valentão, que continuará fazendo ameaças ocasionalmente. Mesmo com as ameaças, a Ucrânia segue recebendo suporte militar e econômico do Ocidente. O Reino Unido deixou claro que seu apoio à Ucrânia não será dissuadido pela retórica irresponsável de Putin, segundo o ministro da Defesa do país. O Reino Unido recentemente reforçou o arsenal de Kiev com equipamentos militares. Segundo a Bloomberg, dezenas de drones Reaper foram entregues à Ucrânia, sendo a primeira grande transferência de armas sob o novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. O país também se comprometeu a entregar mais, exatamente o que a Ucrânia precisa para um impacto real no campo de batalha: mais mísseis de longo alcance e mais sombras tempestuosas. As sombras tempestuosas sozinhas podem fazer a diferença? Não. Embora os mísseis sombra tempestuosa sejam muito eficazes, sozinhos não podem mudar a trajetória da guerra, especialmente considerando que Moscou também não estava ociosa. Antes da permissão para usar os mísseis chegar, a Rússia já havia ajustado sua posição.
bombardeiros, mísseis e infraestrutura crítica foram realocados para o interior do território russo, além do alcance do Storm Shadow. Embora a Ucrânia agora possa atingir até 225 bases russas dentro do alcance, o impacto pode ser limitado pelas contramedidas de Moscou. Mesmo assim, os Storm Shadows ainda possuem imensos benefícios estratégicos. Eles obrigam o exército russo a operar de distâncias maiores, elevando custos logísticos e diminuindo a eficiência do apoio aéreo e comando. Ademais, defender um território tão extenso sobrecarrega as defesas aéreas russas, expondo vulnerabilidades que os drones e munições ucranianos podem explorar. Essa complexidade extra afeta muito a capacidade russa de gerir seu esforço bélico. Com isso em mente, onde você acha que a Ucrânia vai atacar a seguir? Além disso, os mísseis Storm Shadows britânicos e os Atacams americanos continuarão liderando a carga? Ou eles serão acompanhados por outros mísseis avançados de longo alcance? Os mísseis Taurus alemães, antes veementemente recusados pelo chanceler Olaf Scholz, de repente estarão disponíveis? Além disso, você vê a Rússia revidando mais forte do que já fez? Compartilhe suas previsões e teorias nos comentários abaixo.